Olá, galera. Então, já falamos sobre características da nova ordem mundial, né? Lembre-se que vocês têm que pensar em qual o período, quem são as potências, qual é a disputa, qual o significado de poder da nova ordem mundial. Falamos sobre a formação dos blocos econômicos, a importância que os blocos econômicos têm na conquista de mercados, nessa nova ordem mundial, que também é chamado de processo de globalização, ok? Vamos conversar agora sobre alguns dos efeitos que a gente já pode visualizar nesse processo aí de globalização, de nova ordem, que tem início nos anos 90. Ok? Vamos falar sobre alguns efeitos, então, da globalização ou da nova ordem mundial, como queiram. Um efeito da globalização, primeiro que a nova ordem, a globalização, ela se inicia com o fim da disputa entre capitalismo e socialismo e que cresce uma disputa entre os países capitalistas. Nessa disputa entre países capitalistas para conquistar mercados consumidores, existe um aumento da concorrência, ok? Vamos pensar nos efeitos dessa concorrência. Primeiro, há uma expansão do capitalismo. Muitos países que eram, na velha ordem mundial, socialistas, eles estão vivendo uma transição para o modelo capitalista. Então, existe uma expansão do modelo capitalista na nossa sociedade. Outro efeito do processo de globalização é o investimento em pesquisa e tecnologia. Por quê? Na nova ordem mundial, os países disputam mercados consumidores. Para conquistar mercados, eles têm que oferecer no mercado mundial produtos cada vez melhores e cada vez mais baratos. Você só consegue oferecer produtos melhores e mais baratos no mercado mundial se você investir em tecnologia. Então, a nova ordem mundial é uma ordem que vem acompanhada pelo avanço tecnológico, pela busca de produtos de cada vez maior tecnologia. Quem investe em tecnologia amplia mercados e, ampliando mercados, se torna potência na nova ordem mundial. Esse mapa aqui que vocês estão vendo é um modelo chamado anamorfose. Se a gente observar bem, o Japão, por exemplo, ele não tem o tamanho real que aparece aqui no mapa. Eu vou mostrar para vocês. Vejam, olha aqui o tamanho do Japão comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Alemanha. O que significa esse mapa aqui? Nesse mapa, nessa técnica da anamorfose, os países foram desenhados não de acordo com o seu tamanho real, mas de acordo com o seu investimento, seu potencial em tecnologia. Então, na nova ordem mundial, é potência quem investe em tecnologia. Okay? Então, existe um avanço tecnológico. A gente tem aí destaque dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, né, países que são grandes investidores em tecnologia. Ok? Outra característica, outra consequência, né, outro efeito, então, da nova ordem mundial é essa relação entre revolução tecnológica, neoliberalismo e que implica em mais tecnologia ainda. O que é a revolução tecnológica? É a chamada terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ela tem início após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir dos anos 70. Veja, no período da velha ordem, ou da chamada Guerra Fria, as potências da Guerra Fria investiam pesadamente em armas e na corrida espacial. Os Estados Unidos, a potência capitalista, aplicou essa tecnologia bélica espacial nos bens de consumo. Isso dá início ao que se chama de terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, então, é marcada pela aplicação da elevada tecnologia iniciada pela corrida bélica e espacial nos bens de consumo. Um avanço, por exemplo, da indústria de informática, de robótica, de biotecnologia, de engenharia genética, ok? Quando a gente tem o fim da velha ordem mundial e o início da nova ordem mundial, esses produtos de alta tecnologia, eles já queriam circular no mercado mundial. Porque produto de alta tecnologia, ele não pode ser armazenado. Se ele for armazenado, ele fica ultrapassado. Então, essa revolução econômica, ela já tinha uma, digamos, uma exigência
para que os mercados fossem abertos, para que os produtos circulem mais. Com a expansão da nova ordem mundial, com o fim da velha e a abertura dos mercados, a gente tem, então, essa política neoliberalista atendendo aos interesses dos produtos de alta tecnologia, cujo mercado tem que ser acelerado, porque eles ficam ultrapassados, a gente não pode armazenar, e também a característica da nova ordem mundial, onde os países capitalistas querem conquistar mercados. Quanto mais aberto esse mercado é, quanto menor as tarifas alfandegárias, quanto mais o produto estrangeiro chega ao seu país, maior é a necessidade das empresas investirem em mais tecnologia para se tornarem, então, mais competitivas. Então, veja, a terceira revolução industrial, que levou o mundo ao neoliberalismo junto com a nova ordem, ela acaba exigindo um investimento em mais tecnologia ainda, como se fosse uma bola de neve, ok? Então, o avanço em tecnologia, o investimento em tecnologia, uma política de abertura de mercados é uma consequência do processo de globalização ou da nova ordem mundial. Com isso, quem tem tecnologia e conquista mercados, também amplia o seu mercado. Agora, quem não tem, fica cada vez mais atrasado na economia mundial, fica cada vez mais excluído do processo de globalização. Okay? Então, por isso que a gente diz que na nova ordem mundial, tecnologia é significado de poder. Existe também uma ciranda financeira. O que isso significa? Significa que os produtos, o capital também circula mais livremente. Então, além do capital produtivo, que é aquele capital onde um país abre uma empresa em outro país, abre uma filial em outro país, gera emprego e dinamiza a economia, existe também o capital especulativo, onde existe uma circulação apenas do investimento. Então, o país A, por exemplo, tem um mercado como com o país B, existe uma livre circulação de investimentos. Ele investe o dinheiro no país, onde ele busca maiores juros, e se no momento do investimento esses juros não forem favoráveis, ele tira o dinheiro da noite para o dia e coloca em outro país. Então, existe uma circulação maior, não só dos produtos, mas também do investimento, do capital especulativo. Com certeza, a concorrência é maior. Se você tem redução das tarifas alfandegárias e o produto estrangeiro entra mais barato, muitas empresas, para vencer essa concorrência, elas estão se fundindo. Então, por exemplo, a gente tinha aqui no Brasil duas grandes empresas de cerveja, Antártica e Brahma. Com a abertura do mercado mundial para as cervejarias estrangeiras, para a entrada da cerveja estrangeira mais barata, fruto da nova ordem mundial, anos 90, deu início a esse processo no Brasil, foi Fernando Collor de Mello, o que Antártica e Brahma fizeram para poder ter produtos capazes de competir com as cervejarias estrangeiras? Elas se fundiram. Então, uma realidade crescente da nova ordem mundial é a fusão de empresas, ok? Formação de blocos econômicos, que nós já conversamos o que isso significa, e o aumento do poder das multinacionais, ou seja, aquelas empresas que têm capital de investimento e que buscam competir no mercado mundial, elas começam a abrir filiais e distribuir a produção mundo afora, num processo muito mais rápido do que o que vinha acontecendo. A gente fala que existe uma flexibilização da produção. A empresa que tem uma sede nos Estados Unidos e ela pode abrir uma filial que monta apenas o produto num país onde ela vai usar uma mão de obra mais barata. Por que ela busca uma mão de obra mais barata? Porque ela reduz custo. E quando ela reduz o custo da produção, ela pode reduzir o preço do seu produto e competir de forma mais eficiente no mercado mundial. Outra realidade aí são a expansão das privatizações. O que é privatizar? É pegar uma empresa que pertence ao Estado e vender para o investidor privado. Isso é privatizar, ok? Então, num processo de neoliberalismo, num processo de globalização, o que o Estado prega? O Estado prega que vai reduzir as tarifas alfandegárias e que a empresa nacional, a indústria nacional, o fabricante nacional
ele vai ter que investir em tecnologia, ele vai ter que melhorar a qualidade para ele competir com produto estrangeiro, que vai agora, com a redução das tarifas, chegar no nosso mercado mais barato. Então, a política do processo de globalização é a política neoliberal, onde defende a concorrência. O Estado é dono de uma empresa, obviamente, ele não vai promover uma concorrência da empresa dele com o risco de falir. Então, é como se ele fosse o juiz do jogo e vai jogar o jogo. Não pode. Se ele defende uma livre concorrência, uma redução das tarifas alfandegárias e um mercado liberal, ele não pode ser dono de empresas. Senão, esse Estado vai acabar protegendo as suas próprias empresas. Então, defende-se nessa política de neoliberalismo, nesse estado de globalização, nessa nova ordem mundial, uma menor participação do Estado na economia. O Estado não pode ser dono de empresas, porque ele está estimulando que as empresas venham a competir no mercado. Então, ele não pode ser dono de empresas e criar regalias para aquele produto do qual o Estado produz. Ok? Então, as privatizações e o aumento das transnacionais. Com isso, a gente vê que muitas empresas têm um faturamento, claro que esse ano é 2009, né? A gente tem mais de 10 anos, mas se a gente pegar um dado atual, não vai fazer muita diferença. O que a gente vê aqui? Que algumas empresas no mundo, elas têm um faturamento anual maior do que o faturamento de um próprio Estado, de um país inteiro. Então, a gente vê o poder do capital se sobrepondo ao poder do Estado nacional. Ok? Essa é uma outra consequência do processo de globalização. É a diminuição do poder do Estado. Vou pular aqui ó, enfraquecimento do Estado nacional. Se eu tenho uma empresa, uma multinacional, que tem um faturamento anual maior do que de um país inteiro, quem tem mais poder de negociar, poder de persuadir no mercado mundial, é a empresa e não o Estado. Essa charge é bem antiga, mas eu gosto dela, porque ela diz o seguinte, ó, chega a ser o senhor Nivoge, uma das maiores fortunas do mundo. Ele veio torcer para o seu país na Copa do Mundo, lá em 2002, né? Qual o seu país, senhor Nivoge? E ele responde, todos. Pergunto, ele pode ter nascido em todos os países? Será que ele pode ser cidadão de todos os países? Por que ele respondeu todos? Porque por ser uma das maiores fortunas do mundo, ele tem o dinheiro dele investido no mundo inteiro. Então, ele faz uma torcida, não no futebol, claro, isso é uma charge, mas uma torcida para o crescimento da economia e do mercado, onde ele tem o dinheiro dele investido, ou seja, no mundo inteiro. Não interessa mais, eu sou nascido em tal país, eu defendo o nacionalismo do meu país, porque o meu dinheiro está no mundo inteiro. Ok? Então, existe aí, com essa expansão do investimento, com essa maior circulação do capital, com esse poder da empresa multinacional, uma perda da importância do Estado. Veja, na nova ordem mundial, o que interessa em termos econômicos, eu saber até onde vai a fronteira do Brasil, se eu posso vender sem tarifas alfandegárias no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Okay? Então, a ideia do Estado, do poder do Estado, ela diminui em relação ao poder do capital. Outra realidade da nova ordem mundial, gente, é o avanço dos meios de transporte. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, de 1500 a 1840, a velocidade dos barcos a vela, 16 km por hora. Nos anos 90, você tem aviões a jato de 2.000 km por hora, e hoje supersônicos muito mais velozes do que isso. Esse avanço nos meios de comunicação, ele é, resultado da tecnologia, e outro, uma necessidade do avanço tecnológico. Porque quando você tem um avanço tecnológico e comercializa seu produto no mundo inteiro, você entra na internet hoje e compra um produto fabricado lá na China, não basta você ter tecnologia para acessar esse produto. Não basta que os chineses ou os japoneses tenham tecnologia de te oferecer um produto melhor e mais barato que o que você tem aqui. É preciso que esse produto chegue aqui. Então, o avanço dos meios de transporte não é apenas uma consequência do avanço tecnológico, mas é uma necessidade desse avanço tecnológico, garantir a chegada dos produtos. Então, costuma-se dizer que o mundo encolheu. Não é que o mundo literalmente encolheu, o tamanho do planeta é o mesmo,
mas é porque as distâncias parecem ter encurtado com o avanço da tecnologia e da velocidade dos meios de transporte e também dos meios de comunicação. Ok? Na nova ordem mundial, esse processo de abertura de mercados, as pessoas também circulam mais livremente, né? Embora a gente esteja vendo aí com o Covid um fechamento das fronteiras, mas o que a gente vê é que na nova ordem mundial houve uma redução, por exemplo, do valor das passagens aéreas. Mais pessoas podem viajar entre os países. Antigamente, quando o brasileiro ia embora do Brasil, lá nos anos 80, vamos embora para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, o cara saía daqui e chegava nos Estados Unidos sem o menor conhecimento do que tinha lá, sem necessariamente conhecer ninguém. Ele ia arriscar a sorte. Hoje, se você tomar uma decisão dessa, você entra numa página do Instagram, do Facebook, de qualquer rede social, e você encontra grupo de brasileiros morando em Nova York. E você se comunica. E é possível você já chegar lá com emprego, ou com alojamento, ou com uma ocupação. Então, essa circulação de produtos, de capital, ela também promoveu um aumento da circulação cultural, do desejo de viajar. Porém, muitas dessas pessoas que chegam a países desenvolvidos, saindo principalmente do mundo pobre, indo em direção a essa melhor qualidade de vida do mundo rico, elas sofrem xenofobia, que é um sentimento de aversão ao estrangeiro, é um preconceito em relação a esse estrangeiro que se oferece como uma mão de obra mais barata e, às vezes, ocupa o emprego, a vaga no trem daquele nativo. Então, ocorreu um aumento das migrações, mas também ocorreu, na nova ordem mundial, um aumento da xenofobia. Ok? Maior interdependência e vulnerabilidade econômica. Olha aqui, estou falando de um país subdesenvolvido. Alô? Bolsa de Chicago? Quero saber o preço do meu trigo. Por quê? Porque como você tem uma maior circulação dos produtos no mercado mundial, quem define o preço do que você produz não é você, é o mercado mundial. Ok? Então, a crise em um país afeta no outro. O aumento do valor das ações em um país afeta no outro. Isso significa essa interdependência. Essa charge aqui, ela mostra que, como se fosse aquele efeito dominó. As bolsas de valores, né? A queda nas bolsas de valores em um país vai provocando queda mundo afora. Porque o dinheiro de um país não é só mais um investimento daquele país. Existe uma livre circulação de capital, uma maior circulação dos investimentos. Então, a crise econômica em um país acaba afetando a crise econômica em outros países. É a maior interdependência no mercado mundial. Ok? Vamos ver que outra consequência a gente tem do processo de globalização, essa chamada nova ordem mundial. Enfraquecimento do Estado Nacional, já conversamos aí. Maior disparidade norte-sul. Quando a gente fala norte-sul aqui, não é norte da linha do Equador, né? A maioria dos países que estão a norte do Trópico de Câncer são desenvolvidos. E a maioria dos países que estão a sul do Trópico de Câncer são subdesenvolvidos. Então, quando a gente fala norte-sul aqui, nós estamos falando de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Com a globalização, quem investe em tecnologia, quem investe em educação, conquista mais mercados e fica cada vez mais rico. Quem não investe, perde mercados e fica cada vez mais pobre. Então, a gente tem um aumento da disparidade entre o norte, desenvolvido, e o sul, subdesenvolvido. Ok? Aumento da pobreza. Por que a globalização está relacionada ao aumento da pobreza mundial? Dois fatores importantes aqui. Primeiro, na velha ordem mundial, as potências queriam disputar aliados. Para conquistar aliados, existia uma verdadeira ajuda humanitária. Aliado, qualquer país serve. Mesmo que o país tivesse a mínima capacidade de consumo, fosse um país pobre da África, só o fato dele não ser socialista já era um ponto para o capitalismo. Então, as potências da Guerra Fria, elas mantinham uma verdadeira ajuda humanitária, o que era um elemento
para diminuir a fome, a miséria, a pobreza. Okay? Uma outra razão que justifica o aumento da pobreza na nova ordem mundial é o seguinte: os países subdesenvolvidos, historicamente, o que eles tinham para oferecer no mercado mundial? Matéria-prima e mão de obra barata. Okay? O que vale a mão de obra barata no mundo da tecnologia? Cada vez menos importante. Com o avanço tecnológico, com a terceira revolução industrial, o que a gente precisa é de mão de obra altamente qualificada. Outra coisa que os países subdesenvolvidos historicamente têm para oferecer no mercado mundial é matéria-prima. Só que com a tecnologia, a matéria-prima também é cada vez mais substituída. Veja, gente, se a gente pegar a quantidade de ferro que um automóvel precisava de utilizar para ser fabricado nos anos 50 e a quantidade de ferro que o automóvel precisa para ser fabricado hoje, é uma discrepância enorme. Tanto é que os acidentes automobilísticos dos anos 50, 60, por aí, antigamente, os acidentes automobilísticos, eles eram acidentes que provocavam muitas decapitações, perda de membro, porque o carro, a lataria do carro tinha muito ferro. Então, no acidente automobilístico, o carro se partia. E aí o cara perdia um braço, era decapitado, enfim. Hoje, você vê um acidente automobilístico, o carro virou uma sanfona. Por quê? Porque a quantidade de minério de ferro ali é muito menor. Só é possível produzir esse carro mais leve e que não vai ter, como antigamente, se quebrar ao meio numa batida, né? Se partir ao meio, porque você investiu em tecnologia. Então, o investimento em tecnologia, ele diminui, não elimina, diminui a necessidade de algumas matérias-primas e torna a matéria-prima mais barata. Por exemplo, hoje se fabrica diamante em laboratório. Então, qual o valor econômico do diamante natural, uma vez que você fabrica o diamante em laboratório? Então, a perda do valor da matéria-prima e também da mão de obra barata fez com que os países subdesenvolvidos, que sustentaram historicamente sua economia em matéria-prima e mão de obra barata, se tornassem cada vez mais pobres. Okay? Então, existe um aumento da pobreza na chamada nova ordem mundial. Muito bem. O número de desempregados do mundo aumentou na nova ordem mundial. Por quê? Primeiro, porque tecnologia implica em menor necessidade de mão de obra. Quanto maior é a tecnologia aplicada no setor produtivo, menor é a quantidade de mão de obra. Tudo bem que maior é a necessidade de uma mão de obra mais qualificada. Então, você precisa de menos número de trabalhadores, porém, trabalhadores mais qualificados. Então, tecnologia implica em desemprego. É o tipicamente chamado desemprego estrutural. Bom, mas com a abertura de mercados, aquele país ou aquela empresa que não investe em tecnologia, o que acontece? Perde mercado, perde concorrência, pode falir. E falência também implica em desemprego, ok? Um efeito direto do desemprego é a redução dos direitos trabalhistas. Veja, se você tem uma massa de mão de obra disponível e desempregada, se você oferecer um emprego dizendo, vou te contratar, mas não vou respeitar determinadas leis trabalhistas, ou seja, o horário de almoço vai ser menor do que a lei manda. Se o cara está desempregado há 3, 4 anos, existe uma massa de desempregado, na mesma situação dele, as pessoas começam a aceitar o emprego e abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Então, na nova ordem mundial, a gente tem aí um processo de redução dos direitos trabalhistas. Ok? E também do desemprego. Aqui, ó, olha essa chave. Ok, vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. Quanto maior é o número de desempregados, maior é a possibilidade dos empregos não terem por garantia as leis trabalhistas, não garantirem as leis trabalhistas. Hoje a gente tem um crescimento, por exemplo, da informalidade, fruto desse desemprego. Olha, carro alemão, camiseta chinesa, computador americano, televisão japonesa, arma israelense, desempregado brasileiro. Né?
Então, uma charge mostrando aí o crescimento do desemprego fruto da globalização. Outra coisa é a terciarização da economia, ou seja, um crescimento do setor terciário, ok? O que é o setor terciário? Comércio, serviços e atividades informais. E o crescimento do setor terciário que a gente está falando é exatamente as atividades informais. Uma vez que não existe um emprego formal, ou que o desemprego é cada vez maior, muitas pessoas vão trabalhar fazendo o chamado bico, na informalidade. O vendendo pipoca, o que lava o carro na esquina. Então, existe um crescimento da informalidade no mundo da globalização. Tudo bem, Lúcio? Estou vindo do curso de informática. O professor disse que no século XXI, quem não souber mexer com o computador vai ser um escravo. Legal. Quem se formar nesses tais cursos de informática vai ser elevado à mão de obra barata. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem o desemprego, a gente tem um mercado exigindo uma mão de obra cada vez mais qualificada. Ok? Um contraponto que ocorre nesse processo de globalização e que a gente pode discutir é o seguinte: existe uma diminuição da participação do Estado na economia. Então, o Estado ele vai saindo de setores da economia, ele vai privatizando, ele vai deixando que a economia funcione ao sabor do mercado livre. Então, existe uma redução do chamado assistencialismo, né? Aquela assistência social em setores como educação, em setores como saúde, em setores fundamentais da participação do Estado. É uma política onde a economia privada vai tomando esses espaços. E em muitos países do mundo, essa política vem gerando manifestações, porque você deixa de ter aquele assistencialismo em função de uma economia de mercado mais livre, e aí parcela da população pode ficar excluída aí dos direitos sociais. Outra situação que é uma realidade do processo de globalização é o crescimento dos terrorismos e dos nacionalismos. Vamos entender isso aqui. O que é o nacionalismo? O nacionalismo, ou pelo menos o nacionalismo enquanto uma postura radical, é você entender que a cultura, o seu modelo de vida cultural, religioso, a sua nação, ela está acima das demais, né? Com a política de abertura de mercados, quando os produtos começam a circular também filme, música, livro, modo de viver, cultura. E os grupos radicais que entendem que o seu modelo é o correto e que os demais são errados, eles começam a se sentir ameaçados por essa influência externa. E aí, a maneira deles defenderem aquilo que eles acham que é o certo e o superior, que é o seu modelo de vida, ou a sua religião, ou o seu modelo cultural, é através dos atentados terroristas. Ok? Então, veja, quando a gente pensa em globalização, é uma abertura de mercados, mas que junto com isso vem uma abertura também das influências culturais, uma abertura também da maneira de pensar o mundo. E aí aqueles radicais que acham que o seu modo é o certo, que o modo do outro é uma ameaça, eles reagem, por exemplo, de forma radical através do terrorismo. Uma outra coisa que explica a expansão dos atentados terroristas na globalização é que o avanço dos meios de comunicação e a facilidade da circulação de investimentos cria uma rede terrorista no mundo. Então, o cara é um radical terrorista do Irã, mas não significa dizer que ele não possa apoiar um radicalismo terrorista de outro país e promover atentados terroristas. Então, a gente vê aí o atentado às Torres Gêmeas, o dito país mais seguro do mundo, com a segurança mais elaborada, o país que mais investiu em segurança no mundo, foi alvo do atentado terrorista, né? Porque se tornou mais fácil a propagação do terrorismo, utilizando aí a circulação de dinheiro e também o avanço dos meios de comunicação. Ok? Muito bem, meninos. São algumas aí das consequências que a gente pode enxergar do processo de globalização. Claro que existem inúmeras consequências positivas. Por exemplo, a gente tem acesso a uma internet, a gente tem acesso à informação, a gente tem hoje em tempo real
a informação do que está acontecendo no mundo inteiro, né? O avanço da tecnologia que pode ser aplicada à ciência, que pode ser aplicada à medicina, que pode ser aplicada à distribuição da informação, ao acesso à cultura, inúmeros aspectos positivos, beleza? Que vocês conhecem melhor do que todo mundo, mas é nosso papel também chamar atenção para esses aspectos negativos, ou pelo menos essas preocupações que a nova ordem mundial e que o processo de globalização nos traz. Beleza? Terminamos globalização aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar da posição do Brasil no cenário global. Brasil nas relações mundiais. Beijo para vocês.